Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer. O STF falou, não, a anistia foi constitucional, não podemos voltar atrás. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Donald Trump revoga visto de presidente aliado de Lula e faz a esquerda surtar. É isso mesmo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aliado de Lula, reagiu à decisão dos Estados Unidos de revogar o seu visto, afirmando em tom sarcástico que não voltaria a ver o Pato Donald por enquanto. A medida foi tomada pelo governo norte-americano após acusá-lo de ações imprudentes e inflamatórias, durante sua participação em um ato pró-Palestina em Nova York, realizado paralelamente à Assembleia Geral da ONU. O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou o presidente colombiano de incitar militares dos Estados Unidos a desobedecer ordens do governo Trump. O surto na esquerda foi geral. Fux surpreende e toma atitude forte em julgamento de réus pelo 8 de janeiro. É isso mesmo. O ministro Luiz Fux surpreendeu o Supremo Tribunal Federal ao alterar de forma drástica seu entendimento sobre julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Em sessão desta sexta-feira, ao apresentar seu voto após pedido de vista, o magistrado declarou que o processo contra 2 réus deveria ser anulado, sustentando que o STF não possui competência para julgá-los, já que nenhum deles detém foro privilegiado. Segundo Fux, os casos caberiam à primeira instância da Justiça. Essa guinada chamou a atenção porque anteriormente o ministro havia votado pela condenação dos envolvidos. Ele mesmo ressaltou a mudança de perspectiva ao afirmar, abre aspas, o tempo tem o dom de dissipar as paixões, fecha aspas. Apesar da posição isolada, a maioria dos ministros não o acompanhou e 2 acusados acabaram condenados. Em seu voto, Fux destacou diferença entre os casos. Para uma das acusadas, avaliou que não havia elementos que comprovassem participação em depredação. Já em relação ao outro réu, que aparece nas imagens de vandalismo, entendeu pela condenação por deteriorização de patrimônio tombado. No entanto, afastou as demais acusações, argumentando que não existem provas que o liguem diretamente a uma suposta trama golpista. É uma verdadeira reviravolta. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia para você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas então, isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa 2 coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo,
Veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. O ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio, o que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos, então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses 2 réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui e que tinha usado no caso Bolsonaro se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela e condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão e não a 14 anos como os outros juízes, outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Se você gostou, conta aí para as pessoas, se inscreve no canal que é a sua casa, vira membro para você apoiar de forma mais intensa nosso trabalho, ver nossos vídeos exclusivos e ainda ter prioridade na resposta aos seus comentários. Grande Tem uma frase que está sendo muito repetida em manifestações e nas redes sociais para demonstrar a hipocrisia desse pessoal da esquerda, que é os anistiados que são contra a anistia. Sim, a maioria dessas pessoas que vão em manifestações, que divulgam nas suas redes sociais, que são totalmente contra a anistia, são pessoas que foram anistiadas. Mas não foram anistiadas por invadir um prédio público no domingo, não. Foram anistiadas por assassinato, por sequestro, por bomba em banco, bombas em aeroportos, matando jornalistas, por roubo de banco, sequestro de carro, por tortura. Essas pessoas foram anistiadas. E a maioria hoje
está na presidência e são políticos, grandes figuras da política. Mas a hipocrisia acabou de subir um novo patamar, graças à internet. Você sabia, eu publiquei esse vídeo ontem, tá? Lula, em 1988, ele era um deputado federal? Pois é. E ele votou favorável a anistiar crimes como golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Lula votou, tem uma assinatura dele em um voto, para que torne isso, para que a anistia possa alcançar esses tipos de crime. Sim, porque ele já sabia que muito provavelmente a esquerda ia acabar fazendo isso. Bom, isso foi ontem. Hoje surgiram duas novas informações que são piores do que o próprio Lula ter votado a favor da anistia. Bom, vamos lá. Esse aqui você sabe quem é, né? Gilmar Mendes. Ele está o tempo inteiro dando entrevistas. Nunca teve um ministro da Suprema Corte que mais deu entrevistas que Gilmar Mendes na história. Ele dando entrevista afirmando que, a anistia a condenados por tentativa de golpe é ilegítima e inconstitucional. Grave essa palavra. Para Gilmar Mendes, anistiar pessoas por tentativa de golpe é inconstitucional. E aqui a Carmen Lúcia no mesmo modelo, que a anistia para vandalismo e tentativa de golpe é inconstitucional. Ela falou isso depois que a Carol Detone pautou a anistia na CCJ. Beleza. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia publicamente se posicionando contra a anistia, dizendo que é inconstitucional. Só que em 2010... aí que o negócio vai ficar sério agora. Em 2010, nós tivemos uma votação no STF, que é a DPF 153. Essa DPF 153, me acompanha que você vai ficar chocado agora, tá? A OAB entrou com uma ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no STF, alegando que a tortura cometida pelo regime militar não poderia ser anistiada. Ou seja, ela questionou a amplitude da anistia quando teve o fim do regime militar e nós voltamos à democracia relativa. E o STF julgou essa DPF. Basicamente era para julgar se a anistia era ampla, geral e restrita ou não. Era essa a determinação, era essa a votação do STF em 2010. E aí nós resgatamos, ou melhor, a internet resgatou 2 votos. Esse daqui é Gilmar Mendes, declarando o seu voto, se ele era favorável ou não à manutenção da anistia, ou seja, se a anistia ela é constitucional ou não para golpe de Estado. E naquele caso não era tentativa, de acordo com eles, houve um golpe de Estado. Tá? Houve, não foi uma tentativa. Pior ainda, esta é a votação do Gilmar Mendes, o voto dele naquela data, justamente sobre isso. A fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na conceituação do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorda as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter eminentemente político, e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência em motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º. Gilmar Mendes falando exatamente o contrário do que ele declara hoje em todas as diárias entrevistas que ele dá pelo Brasil. Mas calma. Esta é Carmen Lúcia, votando na mesma DPF. Na mesma. O que põe em causa, contudo, repita-se ainda uma vez, é se a interpretação da lei há de relevar o momento histórico em que ela especificamente foi criada e as finalidades, ainda que dramáticas para os cidadãos por ela buscadas, para se dar um novo passo na caminhada rumo à retomada do Estado de Direito, ou se, contrariamente, o presente não tem compromisso com esse triste passado,
porque até mesmo as instituições repensam e podem se contrapor ao quanto antes por ela mesma decidido-se publicamente exposto e comprometido. Sem descuidar de que o repensamento e a reconstrução de uma ideia ou mesmo de uma lei pela via da renovação de uma interpretação é em geral possível, sem o que não se tem o avanço das pessoas e das instituições, isto em que, por mais abjeto, grave e cruciante tenha sido a opção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados de 31 anos atrás, teve aquela escolha consequências políticas e jurídicas não passíveis de singelo desfazimento pela via de uma mera interpretação judicial para fazer retornar e desfazer até mesmo situações consolidadas. Nem de longe alguém desconhece toda a carga de ferocidade das torturas, homicídios, desaparecimentos de pessoas, lesões gravíssimas praticadas, que precisam ser conhecidas e reconhecidas e principalmente responsabilizadas para que não se repita. Mas o desfazimento de anistia para permitir a responsabilidade penal especificamente aos casos cobertos pelo ditado por aquela lei e cujos efeitos se produziram e se exauriram num determinado momento histórico, não creio se possa dar pela via judicial agora pretendida. Ela defendeu a anistia. Ela não defendeu o regime, mas ela falou: a anistia foi concedida, ou seja, a anistia é constitucional, nós não podemos voltar atrás e sair buscando punições para quem já foi anistiado naquele final do período do regime militar e quando a gente entrou nessa democracia do narcotráfico e das facções criminosas e relativa. Então, peraí, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, os dois confirmam que a anistia total, geral e restrita é constitucional, a defenderam quando a OAB tentou revogar, a OAB, que lá no período da anistia original foi favorável, 30 anos depois quis derrubar, porque daí a esquerda já tinha controlado, sequestrado totalmente a ordem dos advogados do Brasil. Isso aí é uma coisa que todo advogado no Brasil sabe hoje. O STF falou: não, a anistia foi constitucional, não podemos voltar atrás. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Duas pessoas que falam agora abertamente contra isso, como você pode ver aqui, ó. Gilmar Mendes afirma que a anistia a condenados por tentativa de golpe é ilegítima e inconstitucional. Como isso é possível? Eu te digo como isso é possível. Isso se chama sequestro ideológico, aparelhamento da corrupção da mais alta corte brasileira, que hoje se transformou num instrumento de perseguição, de opressão, de cerceamento de liberdades, de censura, como é a da Venezuela, como é da China, como é da Coreia do Norte. A Suprema Corte Brasileira abandonou completamente a nossa Constituição, ou a proteção, o resguardo da nossa Constituição, e se vê como a retentora de todo o poder democrático, e a democracia só existe se tudo acontecer de acordo com suas vontades. Não é à toa que hoje, quando se quer aprovar um projeto ou outro no Congresso, tem que se pedir bênção para um ministro do STF. Tem que negociar com o STF se um projeto que os representantes eleitos querem aprovar pode ser aprovado ou não. Paulinho da Força está indo pedir bênção para Alexandre de Moraes para saber se essa dosimetria pode avançar ou não. Olha que loucura nós chegamos. Mas não, isso não é democracia, como Barroso fala. Não é democracia, isso é o STF defendendo a democracia. Isso não é ditadura.